Queridos irmãos, uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Vamos dar início a mais um encontro na tarde de hoje com a nossa irmã Sueli, que mais uma vez vai dar sequência ao estudo. Vamos fazer o nosso momento de reflexão para darmos início ao nosso encontro de hoje. Agradecemos, Mestre Jesus, a oportunidade que estamos tendo mais uma vez na tarde de hoje, que possamos contar com o auxílio do alto, dos trabalhadores da espiritualidade, nesta casa tão querida e amada, que aqui sempre estão, que aqui sempre vem, que é a nossa irmã, que fará uso da palavra, que ela possa ser bem intuída e será, para que possamos aprender ao máximo os ensinamentos que vão ser passados na tarde de hoje. Mais uma vez agradecemos pela oportunidade, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli. Boa tarde a todos. Vamos dar sequência, como o Abel falou, ao estudo que estamos fazendo da lei de destruição. Infelizmente, nós estamos tendo aí um momento que está ilustrando essa questão dessa lei, né? Isso que está ocorrendo em Vitória, lá no Espírito Santo, é algo assim inimaginável. Eu acho que a gente não imaginaria essa coisa acontecendo. Cenas de horror. Não é? Eu recebi uns videozinhos, uma hora que um rapaz, né, eles matam um rapaz que está no chão. É tanto tiro em cima do rapaz ali, sendo filmado, aquilo, uma coisa pavorosa. Eu não imaginei ter que assistir uma coisa dessas assim, dessa forma, né? Então a gente está vendo que a gente está num plano realmente de espíritos completamente deseducados, né? E vemos outras cenas, que é o que a gente tem falado aqui, sobre essa questão da inferioridade moral, né? Nós estamos com um paradoxo, né? Um lado tentando consertar isso, né, tentando acabar com essa inferioridade, com a corrupção, com a imoralidade, e um outro lado forte se mostrando para a gente, uns defendendo isso, horrorizados com a defesa, né, que estão fazendo e com os ataques que estão acontecendo a pessoas aparentemente inocentes. Gente, está difícil de entender, está difícil de compreender essa situação. E estamos aí, vivendo isso. É o que temos para hoje, é o nosso plano inferior. A Terra é um plano de provação e expiação, né? Então ela é um plano onde a maldade impera, a inferioridade toma conta da maioria. E o que a gente está vendo acontecer lá, não é só aqueles bandidos na rua assaltando, são pessoas aparentemente de bem, se aproveitando da situação, entrando nas lojas, nos supermercados, arrombando, saqueando, pessoas muito bem vestidas, algumas até com carro esperando, roubando, né? Roubando aquelas coisas. E a gente fica imaginando o que a gente está vivendo, né? Então, a gente está tentando combater um lado. E é por isso que o julgamento é difícil. É difícil ficar julgando aqueles que lá estão, né, afundando o país nessa corrupção. Não tem um ponto, não tem um lado, né? Quanto mais mexe, mais coisa podre aparece, uma coisa horrorosa. E o povo sofrendo, né? Agora, esse mesmo povo compactua, é conivente, a gente está assistindo essas coisas todas acontecer. Claro que não são todos, né? Mas a gente fica imaginando quem que é eleito, né? Quem se candidata é o pessoal, é o povo. Então a gente só fica imaginando uma pessoa roubando ali, né, coisas de supermercado, enchendo o carro, né, com o supermercado que está sendo saqueado, que foi arrombado, lá dentro, no meio daquele volume de dinheiro, né? O que estaria fazendo? Então, está difícil apontar, né? Está difícil até defender. Está difícil defender o povo nas suas necessidades. Então, a gente está vendo que isso aqui, né, que a gente está estudando, a lei de destruição, o assassínio, a guerra, isso faz parte do nosso dia a dia.
está presente no nosso dia a dia. E a gente tem que ter realmente um cuidado muito grande para não ficar naquela questão de apontar dedo, de ficar julgando, embora o julgamento é algo que a gente não pode impedir de acontecer, porque ele faz parte do pensamento, do senso crítico de cada um. O que nós podemos evitar é exteriorizar esse julgamento. Agora, fazê-lo não dá. Né? Inclusive, nós temos partes ali no Evangelho, não julgueis para não ser julgados, que explica muito bem isso. Não é questão da pessoa não julgar, não fazer a sua crítica interna. Né? O que eles nos recomendam muito é a gente usar tudo isso para não fazer igual, para fazer uma crítica a si mesmo. Né? E tem alguns momentos, claro, que isso pode ser exteriorizado, sim, quando está afetando muitas pessoas. E não quando está afetando a uma pessoa só, a própria pessoa que está julgando. Então, nós estamos vendo espetáculos de selvageria e barbárie intensa aqui na Terra, né? No nosso mundinho aqui, especificamente no nosso país. Bem, acho que paramos nessa aqui, né, quando na semana passada não pudemos continuar por causa do horário. Que pensar da pena de morte imposta em nome de Deus, isso equivale a tomar o lugar de Deus na prática da justiça. Os que agem assim revelam quanto estão longe de compreender a Deus e quanto têm ainda a expiar. E um crime, é um crime aplicar a pena de morte em nome de Deus, faltando um acento ali. E os que o fazem são responsáveis por esses assassinatos. Imaginemos, né, um Deus soberanamente justo e bom e o outro aqui querendo aplicar esse crime em nome de Deus. E isso tem acontecido e continua acontecendo o tempo inteiro. Né, esses fanáticos, quando estouram uma bomba ou atiram em alguém ou saem atirando, né, na rua e tudo, estão gritando o nome do Criador, né? O nome de quem eles consideram o Deus deles ali. Então, realmente, isso aí, a gente vê as coisas totalmente invertidas e, né, estamos nesse mundo porque merecemos estar. Isso que é o mais importante. Aí é aquela questão. Cada um é que tem que, ao fazer o julgamento, fazer o possível para não exteriorizar esse julgamento e usá-lo a seu favor, vendo, né, fazendo a sua reflexão e vendo em que ponto pode estar a sua atitude semelhante àquela ali. Em algum ponto que às vezes é numa escala pequenininha, mas o motivo é o mesmo. Né? O que motiva aquela atitude é a mesma. E aí quem faz o pequeno faz um grande. Quem rouba hoje um apontador, um lápis, uma coisinha na escola, amanhã está fazendo aquilo que a gente está vendo aí acontecer, né? Tanto nas pessoas mais instruídas quanto não. Aí a gente vê que a instrução realmente não resolve o problema. Né? Ela tem que estar associada da educação, né? Da moralidade, para que possa ser essa pessoa um valor na sociedade. A pena de morte é um processo bárbaro, impiedoso e primitivo. Realmente, em qualquer situação, seja ela aplicada por quem seja, é um processo, continua sendo, é um processo bárbaro, impiedoso, né, e primitivo. Agora vamos ver algumas coisas a respeito, né, o que argumentam as pessoas e principalmente a doutrina espírita com relação a essa atitude. Olha só, tenta solucionar um crime com outro crime, o que já é um erro, porque um crime não justifica o outro, isso aí já começa errando. Né? Então ele não está errado, porque o outro que sabe mais está fazendo também. Então, é certo aquilo ali? Né? Então, tenta, não vai resolver o caso. Então, tenta solucionar um crime com outro crime e jamais conseguirá êxito. Não devolve a vida da vítima. Isso aí realmente é uma situação óbvia, né? Lógica. Não diminui a incidência de criminalidade. Não mesmo
se diminuísse, os países que têm pena de morte apresentariam um índice pequeno de criminalidade. E não é verdade. Pelo contrário, os países que não têm pena de morte não têm um índice alto de criminalidade. E vamos imaginar uma situação assim. Aquele que já fez, que já cometeu um crime, ele sabe que se ele for preso e condenado, ele pode, né, pegar aí uma pena de morte. Enquanto ele estiver solto, ele não vai se importar, ele vai continuar matando, vai continuar fazendo. Por quê? Por um ele já vai ser condenado. Por um ele já pode ser condenado à pena de morte. Então ele mata mais vários, mais 10, mais 15, né? Faz a festa dele até que ele seja retirado do seio social. Então isso não diminui nem nada. Não diminui, até porque aqueles que estão nessa atividade, praticando crime, eles acham que não vão ser pegos, e se forem também, não se importam. Eles não dão valor à vida nem deles, que dirá do próximo. Então isso não resolve absolutamente nada, né? Não diminui em nada a criminalidade. Pelo contrário, aquele que tem, né, um parceiro que está sendo lá penalizado de morte e é executado, fica com mais ódio ainda e quer a vingança. E aí a vingança é terrível, não é olho por olho, dente por dente, não. Porque se foi o Estado que fez isso, logicamente que ele vai fazer um estrago enorme, não é, para poder vingar aí a morte daquele que ele não concordou, que é o seu parceiro, e que ele acha que o Estado tinha que fazer. Então, são situações que a gente vê que não resolve. Está, sempre teve e sempre foi pesquisado e sempre foi encontrado esse problema. Não resolve o problema da criminalidade. Pode pegar no presídio, né, e matar todos. Mata todos que estão lá dentro. Não demora muito, ele está cheio de novo. Ele está lotado, ele vai estar lotado de novo. Né? Constrói 2 mais 2, mais 3, quantos forem. Estarão sempre construindo, porque todos lotarão. Todos lotarão. Até porque o sistema penal é horrível. Né? Nem não só as condições do sistema prisional, quanto as leis que regem aí, isso aí. São péssimas. Não resolvem o problema. E todo mundo sabe disso, né? Não precisa, eu sou leiga nisso, mas mesmo os leigos sabem que não resolve absolutamente nada o que a gente tem aqui nesse país. Pode matar um inocente. Pode. O outro ficou preso lá porque perdeu a carteira dele, né? Perdeu os documentos, e provaram, inclusive, que não era ele que tinha praticado o crime. Ele ficou lá. E quantos, né, que a gente sabe que acontece isso? Há pouco tempo teve um que foi mais de 1 ano e meio, o outro ficou acho que 5 anos preso, e não era criminoso, e já tinha sido, inclusive, provado que não era. Mas era tanta burocracia, era tanta coisa, precisava de tanta coisa, que a criatura ficou lá. É aquela história que a gente sabe dentro do espiritismo. Somos reencarnacionistas e ninguém passa aquilo que não tem que passar. Só acontece com a gente que tem que acontecer. Mas isso não é justificativa para um erro desse. Ele poderia perfeitamente resgatar o problema dele, né, o débito dele, de outra forma. Ali foi por erro, foi por incompetência do Estado, por negligência, uma série de coisas. E cada um envolvido nessas situações vão responder por isso. Isso nada fica sem resposta. Nada fica impune na lei da consciência, na lei divina. Não fica. Então a gente tem que fazer a nossa parte para a gente não estar engrossando as fileiras daqueles, né, que vão assumir responsabilidades de certas coisas que estão acontecendo aí na Terra, né?
corta a chance da criatura de se arrepender. Nesse aqui, Pode Matar um Inocente, aquele filme que eu até recomendei, A Espera de um Milagre, ele era inocente. Ele poderia ter sido inocentado, ele que não quis, por causa do poder que ele tinha, que fazia ele sofrer muito, ele preferiu a morte. Mas ele mesmo estaria sendo executado inocente, porque ele não fez nada com aquelas crianças, com aquelas meninas. Né? Foi o outro que acabou morrendo naquelas condições que o filme apresenta. Né? Corta, então, a chance da criatura de se arrepender. Isso aqui é um fato muito importante. Porque nós estamos nessa terra para a gente resgatar o nosso passado, para a gente evoluir, para a gente se aperfeiçoar, para a gente se arrepender das coisas, para a gente crescer. Nós estamos aqui para isso. Ah, mas nunca vai se arrepender. Quem pode dizer isso? Quem é que pode afirmar uma coisa dessas? Não pode, a gente não está na pessoa, a gente não conhece nem a nós mesmos. A gente às vezes faz alguma coisa e fala, eu duvido, eu jamais vou me arrepender disso aqui. Não demora muito a pessoa ver que ela estava errada. E aí ela se arrepende. Então, quem pode garantir isso? Se nós estamos na encarnação que estamos, com a oportunidade de resgatar o nosso passado delituoso, passar as nossas dificuldades, dores, sofrimentos, alegrias também e felicidade, o quanto se pode ter nessa terra, para que a gente se melhore, para que a gente se transforme. Então, o arrependimento daquilo que fizemos de errado é o primeiro passo para isso. É o primeiro, ele não vai nos redimir. Arrependimento não resolve o nosso problema. Tanto que quando a gente faz alguma coisa da qual a gente se arrepende, a gente precisa muito do perdão daquela pessoa. Nós queremos nos explicar para aquela pessoa. Mas também não resolve o perdão daquela pessoa, também não vai resolver. Porque nós precisamos de nos perdoar. Se nós não nos perdoarmos, nem o perdão daquela pessoa afetada vai resolver o nosso problema. Então o arrependimento é uma dor muito grande. Arrependimento e remorso são dores que a gente não consegue aplacar enquanto a gente não consegue resolver, enquanto a gente não consegue consertar o fato. E se o erro que cometemos não tem conserto na atual encarnação, vai nos infernizar até a desencarnação, para então, saindo da perturbação espiritual causada pela desencarnação, pela morte do corpo, começarmos a planejar uma nova encarnação para nos reajustarmos com aquele a quem prejudicamos. Aí sim, a gente vem para a Terra e começa o processo de redenção. Aí vamos sofrer, vamos enfrentar muitas dificuldades para poder resgatar o nosso passado. E se, no caso, alguém corta a nossa oportunidade da gente se redimir, da gente se arrepender, fica muito difícil para a alma ela se recuperar. Nós não podemos esquecer que ninguém é mau. As pessoas não são más. Elas estão num estágio ainda de maldade. Elas estão inferiorizadas, mas elas vão aprender. Todos nós fomos criados simples e ignorantes, e através da liberdade que Deus nos deu como a sua marca, e colocando em nós a essência do bem, então o mal foi gerado pelo nosso mau uso dessa liberdade. Assim que reconhecermos e nos arrependermos, nós vamos crescer, nós vamos melhorar. Aos olhos, de Deus, aos olhos da superioridade, nós somos muito inferiores, fazemos coisas que, no estágio em que outros espíritos se encontram, são tão bárbaras quanto essas que estão acontecendo, e ao nosso julgamento a gente considera bárbaras. Então nós não estamos numa condição tão superior assim.
Nós não somos bons espíritos, nós somos espíritos inferiores. Claro que dentro dessa classe, né, dessa ordem de espíritos inferiores, nós temos várias classes. A Terra é um plano de provação e expiação que reúne uma variedade enorme de níveis evolutivos, do mais malévolo até a um espírito já no limite da bondade. Então, realmente, isso é algo que nós temos que compreender. E não negar a ninguém a oportunidade da redenção, a oportunidade do arrependimento. E a pena de morte faz isso. Toda a agressividade, uma criança, por exemplo, né? Uma criança, eu estou falando isso que eu estou com uma netinha de 2 anos, eu estou vendo acontecer, né, a sequência do crescimento dela e tenho observado um temperamento difícil, um temperamento bem forte, né? E é um doce de criança, é um amor de criança, mas ela tem um temperamento, na hora que ela se aborrece, ela demonstra esse temperamento difícil, né? Aí, há 2 anos, é a fase da adolescência do bebê. Ela é um espírito velho. Aliás, os espíritos, as crianças que estão nascendo de uns 10, 15 anos para cá, são espíritos velhos. Não são espíritos jovens, não. São espíritos já velhos que estão em oportunidades de melhorar a si mesmo e o contexto do planeta. E vem naqueles corpinhos, né, infantis que nos conquistam, que nos compram na dependência ainda, mas precisam de uma liderança para que eles possam fazer o trabalho deles. Então, como espíritos velhos que são, já aprenderam muito. Tem um desenvolvimento intelectual intenso. Quem está convivendo com as crianças hoje em dia, tem essa oportunidade de ver, está percebendo como eles são espertos e inteligentes. Muito inteligentes. E aí é o que a gente tem que ter muito cuidado. Porque nessa fase, eu ainda estava conversando com os pais, eu não sei nem por que eu faço isso, porque eu sou completamente analfabeta perto deles, porque são 2 psicólogos. Então, realmente, eu não sei nada. O que eu sei é um pouco de prática e um pouquinho de prática mesmo, porque o pai era igual. Mas eu falo, gente, muito cuidado nessa fase, para não despertar agressividade nela. Porque a gente não sabe o que carrega essa alma. Não é? Então, a agressão, às vezes um não mal colocado, uma atitude de enfrentamento, que não vai ser uma só, vão ser várias, evidentemente, porque as situações se repetem, podem essas atitudes despertarem a fera que existe ali dentro. E essa fera que existe ali dentro, não existe só na criança, existe em todos nós. Em todos nós. Então, aí que entra, né, a arte de educar. Tem que haver um controle, um equilíbrio, né, porque tem que encontrar o que a agride para não fazer, né, para negociar, e infelizmente é cansativo, mas é assim, né? Aí entra aquela autoridade, aquela liderança com amor, muito amor. Mas é difícil. E mais difícil ainda se torna quando é adulto, né? Quando está adulto. Então, determinadas atitudes, às vezes uma pessoa já adulta, não digo nem adolescente, que o adolescente ele está muito ali em cima do muro, né? Como é que ele está? Ele está com o acervo que ele traz de outras vidas, ele está com o apelo da sociedade, né? O apelo da escola, da sociedade, do que ele já traz, e também recebendo ali as informações familiares, né? Principalmente pai e mãe, ou responsáveis por eles. Então, imaginemos aí uma circunferência, né? 90% influência de pai, 90% influência de mãe, dos familiares em geral, 90% ali
dividindo em 4 aí, né? 180 graus assim. Então, 90 graus para aqui, 90 não é nem 50%, aí, que 50% seria metade da circunferência. Mas 90 graus, influência de mãe, 90 graus ali, influência de pai, junta a família toda, 90 graus ali, a influência do meio em que vive, mais 90 graus do outro ladinho ali, a influência do que ele traz, do acervo que ele traz. Aí ele fica ainda naquela situação, né? Recebendo valores que a influência de pai e mãe, a gente conta aí 180 graus nessa circunferência, é maior. Então a chance é muito grande para ele dar certo. Muito grande, quando ele tem essa oportunidade. Mas é aquela questão, o adulto já passou disso. O adulto já não está mais em cima do muro. Então ele já se definiu. Ele já definiu o que ele faz, ele já entendeu. Ele não está num processo de descoberta. Ele já se definiu. Mas isso não quer dizer que ele não tem aquela fera dentro dele. Ele tem. Ele tem. Ele a colocou adormecida, né, mas não a matou. Ele a adormeceu quando ele definiu a sua vida. O que ele quer para ele. Uma vida com uma ética boa, né, para um relacionamento, uma ética que o faz trabalhar e se relacionar de acordo com a lei divina, fazer aos outros somente aquilo que ele quer que faça para ele. Então isso é uma conduta legal, é uma boa medida, a gente acerta sempre, mas a fera está lá. Aquela fera está lá, nele. De acordo, às vezes, com alguma coisa que possa acontecer, eu conheço uma pessoa que é um valor social, uma pessoa digna, uma pessoa maravilhosa, que tem, assim, essa conduta. Não tem religião, mas é deísta, né? Acredita no Criador, não no Deus das religiões. Tem uma vida ética, sempre ajudando quem ele pode ajudar. E é uma pessoa de um valor social grande, que estabeleceu para si uma ética muito bacana, né, dentro dessa questão aí, fazer aos outros aquilo que ele quer que faça para ele, né? Porque ética sempre existe, a gente já falou sobre isso aqui. O professor Mário Sérgio Cortella, ele abre muito essa questão, né, que a pessoa fala assim, fulano não tem ética, todo mundo tem ética, porque a ética é um conjunto de valores que a pessoa estabelece para se relacionar. Ela própria faz isso. Então, esse conjunto de valores para ela pode não ser um bom conjunto de valores para um relacionamento social, mas para ela é. Então, ela tem a ética dela, né? Então, ela não é boa, mas essa pessoa que eu estou falando, a quem eu estou me referindo, é uma pessoa que estabeleceu uma boa ética de relacionamento e ajuda muito, e tá, né? Mas falou para mim claramente, se a minha filha for violentada, for sequestrada, violentada e morta, eu não sei se eu permanecerei do jeito que eu sou. Né? Eu acho que eu viro um monstro. Né? Pode ser que não, mas pode ser que sim. Porque existe uma fera dentro de cada um de nós. Nós temos em nós a bela e a fera. Né? Assista um filme. A gente se coloca nisso. Nós temos a bela e a fera. A bela são as atitudes boas, dignas, corretas, e a fera não. Mas ela existe dentro de cada um de nós. Então, qual é que vai ganhar? Aquela que a gente mais alimenta. Não é? E se a gente passa um bom tempo alimentando a bela, não quer dizer que a fera morreu. Se de repente acontece algo que desperte essa fera, a gente pode fazer qualquer coisa. Nós somos espíritos inferiores, a gente pode fazer qualquer coisa. Né? Falamos sobre essa questão dos neurônios, esse espelho, realmente isso aí, uma das últimas descobertas aí dessa parte neuronal, eles são despertados, nos motivando, nos estimulando a atitudes que a gente observa e gosta e tem tendência para aquilo, porque tem que gostar e ter tendência. É o que está acontecendo lá no Espírito Santo. As pessoas são motivadas pela turma toda que está lá fazendo aquilo tudo. Não fariam se de repente não estivesse nem observando aquilo. Mas tem tendência.
Então nós temos isso. A gente não sabe quais são as nossas tendências, porque nós temos um lobo frontal responsável pelas emoções, que tem um freio. E as tendências que nós carregamos espiritualmente são freadas por esse aparelho cerebral. Tanto que falamos na semana, não sei se foi na passada, que lesões nessa parte frontal podem tornar uma pessoa violenta, uma pessoa indigna e assassina. Se a pessoa já tiver essa tendência, ela perde aquela proteção pela lesão feita, então ela se torna uma pessoa inferior. Então ela não se torna, ela já era. Mas na nova oportunidade para ela ter a condição de se aperfeiçoar e de se redimir, né, Deus fez essa máquina maravilhosa, perfeita, divina, com um funcionamento extraordinário, né, que não é nem conhecida ainda desse mundo, né, que a gente não sabe do que o nosso corpo é capaz, do que o nosso cérebro é capaz de fazer. Então a gente percebe isso. Quer dizer, é muito difícil a gente vencer as nossas inferioridades. Se fosse fácil, nós não estaríamos mais nessa terra aqui, né? Então, acortar a chance da criatura de se arrepender é um crime muito grande. E seremos responsabilizados pela parte que nos tocar nessa questão aí. Cultiva o ódio num espírito já atormentado. Imaginemos, gente, o tormento que é. O espírito já é atormentado, ele já é inferiorizado, ele é imoral. Imaginemos a raiva, o ódio que esse espírito fica sendo executado por um estado, ou seja lá por quem for, que ele considera culpado por ele ser do jeito que ele é. E nós sabemos que numa boa parte das vezes é sim. Né? O Estado é responsável sim, porque não educa, porque não ajuda, porque não faz o que tem que fazer. Se a alma vai se redimir ou não, não é um problema de quem ajuda. Não é um problema de quem cumpre a sua parte. Pais em casa, né? Pai e mãe, educa o seu filho, com certeza, com maior carinho, com maior cuidado, e com um desejo incomensurável daquela alma querida ali ser feliz. E conseguir ser um valor social. Mas se ela não o for, e os pais tiverem feito tudo, a responsabilidade não é desses pais. Eles não podem prever se aquela alma que ali está vai receber e vai praticar tudo que ela está recebendo de valores sociais. Ele não pode saber disso. Mas não é por conta disso que ele não vai educar, que ele não vai fazer a parte dele. Ah, eu não vou fazer não, sei lá se ele vai aproveitar isso. Qual é o pai e a mãe que age dessa maneira? Nenhum. Nenhum age assim. Vai deixar de dar assistência ao filho porque ele não vai ligar para aquilo ali? Não. Então, cada um tem que fazer a sua parte. Se não vai haver recuperação, se não vai haver um arrependimento, se não vai, não interessa, isso é um problema da alma que vai ter que responder por isso. Né? Cabe a cada um fazer a parte que lhe toca para minimizar, para auxiliar, não é? Esse espírito e minimizar a sua dor, o seu sofrimento, a sua expiação, a sua provação, independentemente se ele tem ou não que passar por isso ou aquilo. Né? Não nos cabe fazer esse julgamento. Então, um espírito que é executado, né, de uma forma assim, ele passa para a dimensão espiritual com ódio tão grande. Ele já é torturado, ele passa com ódio. E vamos pensar, não é só o espiritismo, todas as religiões sabem que a alma não morre. Todas elas sabem, todas elas pregam a imortalidade da alma e que a vida continua, cada uma no seu ponto de vista, no seu modo de ver. As não reencarnacionistas, não é porque elas não creem, não são reencarnacionistas, que vão falar que a alma morre, não. Ela vai esperar o juízo final. Né? Aqueles que não são reencarnacionistas vão esperar o juízo final. E eles vão levantar, eles acreditam dessa forma, eles vão reviver.
Então é a forma deles verem isso aí, mas não morre. Então todos eles sabem, e todas elas também sabem, e todo mundo sabe. Os materialistas é que não, né? Aqueles que são materialistas acho que morrem, mas todas as religiões sabem e pregam essa imortalidade da alma. E sabem também que a força, que a inteligência, que os atributos pertencem à alma e não aos corpos que morreram. Então o espírito fica torturado, atormentado e não terá compaixão de nada nem de ninguém. A gente imagina o que ele pode fazer, né? Pelo que a gente aprende na doutrina espírita. Então, não livra a sociedade do criminoso, porque a morte não destrói a vida. Esse daqui, só esse argumento aqui, já é o suficiente para não se aplicar a pena de morte. Porque a gente não pode avaliar o que esse espírito vai fazer. O quanto ele vai continuar matando, o quanto ele vai continuar violentando, estuprando, estragando a sociedade. Porque é ele que faz. Não é o corpo dele que fazia, era ele que fazia. E ele não morre, ele continua vivo. E sabemos, temos aprendido pela doutrina espírita, e se não quisermos atribuir esse conhecimento à doutrina, vamos atribuí-lo à física quântica, porque aí não tem erro, né? Ela já provou que há interferência de pensamentos entre energias que estão na matéria e fora dela. É fato. Já está provado pela física quântica. Né? O pensamento, tudo está lá. Se a gente não quiser, só que é uma coisa tão complicada que eu acho que a doutrina espírita explica de uma maneira não tão clara, tão simples, que todo mundo entende. Nós somos energia. Nós não somos corpos. Nós somos matéria quintessenciada na nossa individualidade. E já aprendemos aqui, e com certeza isso aí, com evidências científicas, porque isso já está sendo muito estudado, que a influência de uma energia sobre outra energia, esteja ela num corpo ou não, é fato e não pode ser evitada. Porque elas se atraem. Isso é no campo da física, elas se atraem. Então, que a influência existe, isso é fato. Que uma energia influencia a outra, interfere em outra, isso é fato. Que está na física para ser estudado com uma maior facilidade. Até quem não tem muito interesse nisso, é básico, isso aí lá não é tão difícil de entender. Então, os espíritos desencarnados continuam nos influenciando. Ninguém está isento desta influenciação. Ninguém. Nem os justos, nem os injustos, ninguém. A influência é uma questão de uma lei, né, que a física explica. É a energia sendo atraída por uma energia semelhante. Então, ninguém está livre disso. A única coisa que nós podemos brecar é a qualidade dessa influência, porque ela estará na razão da nossa energia também. Então, só atrairemos energias semelhantes à nossa. Claro que as que não são semelhantes também nos procuram, mas são repelidas. Só quando elas são aceitas que elas interferem na nossa. Então, a energia, o espírito desencarnado, o espírito de alguém que partiu dessa forma, assim, vai continuar influenciando outras mentes na sociedade, que têm tendência para isso, e que são semelhantes. Então, olha só, enquanto que um encarnado, na hora da violência dele, da prática, né, do crime dele, ele está matando 3, 4, 2 ou até 1, fora da matéria, ele não tem ideia de quanto ele pode multiplicar isso aí, de uma vez só.
Porque ele influencia coletivamente as mentes. É a obsessão coletiva. Né? Ele alcança mentes parecidas com a dele. E influenciam, incitam a cometer o crime que ele cometeria se ele estivesse na matéria. Isso aí é fato, isso não é conversa, não é lenda. Um espírito desencarnado entra com a maior facilidade na nossa casa, se ele for convidado por nós. Como que a gente convida? Com a nossa sintonia. Se for igual a dele, ele vai. Aí a gente pega a nossa casa, pega a melhor empresa de segurança, coloca lá todos os alarmes em tudo que é canto, tudo que pode. E ainda, muitas vezes, ainda pega um animal forte e, contrariamente à lei divina e ao aperfeiçoamento daquele princípio espiritual que está ali, adestra para matar, solta os animais lá, apesar de tudo, né? E interrompendo aí aquela evolução que eles estão fazendo, porque isso atrapalha a evolução e o aperfeiçoamento daquele princípio espiritual. E quem o fizer também vai responder por aquilo ali, pela sua inferioridade, né? por brecar, né? O desenvolvimento e o aperfeiçoamento de um espírito, uma alma, um princípio espiritual que não é ainda um espírito humano. Aí acha que está muito seguro. Aí entra, né, digita lá todo o código de segurança, a casa está segura. Tá. Provavelmente, porque eles sabem como entrar, né? Mas provavelmente segura dos encarnados. Mas ele não pode imaginar, se a sintonia dele for inferior, se ele tiver em si sentimentos de ódio, de vingança, alguma coisa, o que entrou com ele ali. Graças a Deus que não é vidente. E que não tem nenhum na casa, porque senão ele não pode imaginar o que pode entrar com ele ali. Porque eles não têm obstáculo, eles não precisam, eles entram. Simplesmente são energias, estão lá junto das suas presas, né? Dos seus alvos. Então, uma mente dessa aí, a gente não tem ideia do estrago que ela pode fazer numa sociedade. É um argumento que, né, se tivesse sozinho aqui, sem os outros aqui, já resolveria, né, pelo menos a questão da gente refletir sobre o fato. Refletir sobre isso aqueles que ainda são a favor da pena de morte, né? A morte não mata o espírito. Libertando-se do corpo, passa para o plano espiritual intoxicado pelo ódio dos instantes finais, vincula-se psiquicamente àqueles que lhe infligiram tal punição, mantendo-se também vinculado a outras mentes em desequilíbrio, ainda encarnadas, influenciando-as a praticarem muitos outros crimes. E isso aqui é fato. Né? Não é lenda. Não é lenda. Em cada criminoso, existe um alienado necessitado de assistência competente, de forma a organizar sua paisagem mental por meio de uma terapêutica especializada, a fim de que possa desenvolver o seu senso moral para se tornar um cidadão útil a si mesmo e à comunidade onde se encontra situado pelos impositivos da lei da vida. É isso. Não somos maus. Nós estamos numa fase inferior ainda. Ninguém é mau, porque Deus não criou o mal. Ele criou o homem simples e ignorante, colocou a essência do bem nele. Então, toda criatura, por pior que ela seja, por mais vil que ela seja, ela vai melhorar. Ela vai evoluir, ela vai se aperfeiçoar. Mas ela não consegue fazer isso sozinha. Precisa de ajuda. Ela tem que encontrar um meio. Da mesma maneira que o sistema prisional pode doutorar uma pessoa que roubou uma coisa num supermercado e torná-lo um criminoso,
pode também auxiliar essa pessoa a se recuperar. Se ela não tem recuperação, o problema é dela. Mas ela tem que receber ajuda. Ninguém sozinho faz nada. Ela precisa de ser educada. Ela precisa de que algo desperte a Bela que existe perto daquela fera. Isso é fato. A gente precisa de ajuda. Todos nós precisamos dos outros. Os outros são fundamentais na nossa vida, para que a gente aprenda aquilo que a gente não sabe, ensine aquilo que a gente já aprendeu. Aquela troca incessante, né, no ser visível e invisível da natureza. Isso é fundamental. O dever do Estado é eliminar o crime e as causas que o originam, não o criminoso. O Estado não tem que eliminar o criminoso, tem que eliminar o crime. Não é? Porque o crime não é o criminoso. Necessário se torna. O que precisa ser feito? Ao invés de matar, encontrar recursos para estimular o valor pela vida. Implantar na Terra condições morais saudáveis de que nos fala o Evangelho, a fim de auxiliarmos tais espíritos enfermos. São doentes. São doentes. As pessoas, quando veem alguém doente, levam para o hospital para ser tratado. E não para ser morto lá. Acontece, né? Se tiver que acontecer. Mas o objetivo não é esse. É ajudar. É auxiliar a pessoa que está doente a se curar, né? Fazer valer os legítimos objetivos do homem, seus pendores espirituais, suas realizações éticas, seus sonhos e ideais de enobrecimento. Persistir na bondade, na equidade e na paciência e, sobretudo, no amor ao próximo. É dureza? É, principalmente assim, naquele que já teve em si uma ação de uma criatura inferior, né? Levando muitas vezes o grande afeto, o amor da sua vida, né? Mas isso faz parte do mundo em que nós nos encontramos. Nós não podemos esquecer que também temos uma fera ao lado da Bela que reside em nós, né? Para agirmos em prol do saneamento moral, precisamos partir do princípio de que o pecador não é o pecado não é o pecador. O vício não é o viciado. O crime não é o criminoso. Da mesma forma que o doente não é a doença. Ninguém mata o doente para acabar com a doença. Nunca vimos isso. E essa inferioridade é doença moral. Ela não é doença física, mas ela é doença moral. Então a pessoa é doente. Uma criatura que pega uma criança de 7 meses e violenta, estupra uma criança de 7 meses, é uma pessoa doente. Completamente doente. Sofre de enfermidade gravíssima da alma. E se morrer, não terá chance, pelo menos a curto prazo, aí de se arrepender, e sim, a longuíssimos prazos. Nem sabemos quantas encarnações. Né? Então, é difícil compreender isso, mas é verdade. Infelizmente, a doença não afeta a outra pessoa. Afeta ela mesma. Ela tem um câncer, ela precisa ser tratada, se ela vai morrer. Mas ela não passa esse câncer para outra pessoa, né? Como a doença moral mata e prejudica outras pessoas, destrói famílias, né? Essa doença moral. Mas se a doença física puder matar e prejudicar outras pessoas, o que se faz com o doente? Põe no isolamento. Não é? Ele não vai para uma enfermaria, no hospital, coletiva, nem para o quarto, né? Ele vai para um local de isolamento.
Ele não pode ter contato com outras pessoas. Mas ele não vai para esse local de isolamento ser morto. Ele não vai ser trancafiado num quarto para ser morto, e sim para ser tratado, para ser auxiliado, para ele melhorar, tomando os remédios que precisa. Às vezes morre, às vezes não. Então, a doença moral, ela precisa ser tratada. Ele precisa ser isolado, ele não pode ficar no meio da sociedade. Mas também ele não pode entrar para um local onde ele vai piorar, ter a sua situação piorada e muito, e ainda por cima, ser morto. Ele precisa de ser isolado, separado da sociedade, mas ele precisa ser tratado. E existem sistemas prisionais que fazem isso em mundos desenvolvidos. Mas não vamos esperar isso aqui do nosso país, né? Pelo menos não agora. Porque nem as escolas instruem e ajudam a criatura, que dirá um sistema prisional. Então, o nosso país está lá embaixo, está muito aquém do ideal. Mas que existem, e que são fundamentais para a recuperação de uma criatura, são. É necessário pensar sobre essas coisas, porque a gente gosta muito só de atacar. Olha, eu vi um vídeo desses que eu recebi uns 20. A pessoa que estava filmando da janela só gritava assim: mata! Mata! Pega, mata! Olha que horror, gente! Que coisa horrível! Era uma voz feminina, que horror! Então a gente vê... Aqui, ó, no nosso meio é vizinho da gente, às vezes. Ou na hora a gente pode nos exteriorizar, pode até estar pensando isso, né? Está com vergonha de gritar, mas pode estar pensando. Não é só porque não está gritando que não pensa que deve ser feito assim, né? Então a gente tem que pensar muito, questionar muito sobre as nossas atitudes, né? Mas sempre isso aqui é fundamental, ó. O doente não é a doença. Da mesma maneira que a gente não mata o doente para acabar com a doença, a gente não pode matar, né? O pecador para acabar com o pecado, o viciado para acabar com o vício, né? O criminoso para acabar com o crime, porque isso é uma realidade. Todo mundo entende isso aqui. Se a morte fosse uma solução para o crime bárbaro, que se abate sobre inocentes criaturas, Deus não daria um jeitinho nisso? Ora, gente, por quê? Quem somos nós, né? Para fazer alguma coisa e achar que Deus está errado. É o que fala o Deus de Spinoza. Quer me ensinar a fazer meu trabalho? Quando começa aquela pedição de bênçãos, quer me ensinar a fazer meu trabalho? Deus poderia nos perguntar sobre isso, né? Vai o paciente para o consultório médico e fala: olha, doutor, o senhor pede esse exame aqui, o senhor me dá esse remédio aqui para tomar. O médico olha para ele e fala assim: meu senhor, ô minha senhora, o senhor quer fazer meu trabalho? Quem é o médico e quem é o paciente aqui? Não é? Então é isso que a gente faz, né? A gente quer. Então olha só, a maioria não acredita que Deus é capaz de salvar as criaturas fazendo até milagres. Por que não executaria os criminosos? Se é para tirar o criminoso da sociedade, por que ele não tira? Basta um AVCzinho. E não precisa nem ser tão forte, às vezes mata na hora, né? Um ataquezinho do coração, não é? Ou né? Um infarto. Não é fácil para Deus. Se para a gente é, às vezes a gente aborrece tanto uma pessoa que ela tem um ataque e morre, né? Imagina se Deus não resolver. Eu acho que isso é outro argumento seríssimo e forte, contundente para não querer a pena de morte. Se essa fosse a solução, Deus não ia esperar que fizéssemos isso e ainda tivéssemos que assumir responsabilidade sobre isso. Ele faria. E, no entanto, aquele escadinho, já contei esse caso aqui para vocês, ele recebeu tanta bala, ele estava todo, parecia uma peneira.
foi para o hospital, meu primo é da equipe de cirurgiões que atenderam ele no dia. Ele falou assim, eu não acreditei, parecia que as balas faziam curvas assim dentro dele. Não teve lesão em nenhum órgão vital. Viveu, né? Viveu. Então, e o outro, às vezes, um chefe de família leva um tiro só e morre. Então, é que se entender que existe algo no controle disso tudo e que está longe da nossa ação e da possibilidade de fazer algo. Não matarás. Se essa proibição milenar de Deus foi estabelecida em uma época ainda bárbara, como admitir que hoje, no século XXI, a pena de morte encontraria apoio de Deus soberanamente justo e bom? Estariam os homens hoje pretendendo ensinar a Deus como agir? Os que sofrem hoje, mesmo aparentando inocência, erraram no passado. Os que erram hoje, mesmo não sendo punidos pelas leis humanas, sofrerão nas próximas encarnações. Os inocentes de hoje, mesmo em corpos infantis, não são inocentes de ontem. Aprendemos isso na doutrina espírita, e isso é fato, é só analisar. Não precisa nem porque falaram, não. É só analisar. São devedores das leis de Deus que não falham jamais. São espíritos velhos em corpos novos. É desta forma que Deus executa os pecadores para corrigi-los com a vida e nunca com a morte. A criatura reencarna para se corrigir, para ser tratada e convertida pelos bons e pelos justos, capazes de lhe mostrarem o valor da vida e não o preço da morte. É a atitude do Pai Celestial que, dando a oportunidade de recuperação, aplica a pena de correção e nunca a pena de destruição. Procura-se solução com a pena de morte para acabar com a criminalidade e não se leva em consideração o elemento que, sem o qual o crime, que é efeito e não causa, jamais será erradicado. A educação moral. Por que a gente não faz essas coisas? Quem não faz mesmo? Por quê? Porque está mais moralizado um pouco. Não está igual, não é superior, mas já entendeu que não pode, que não deve, né? Que não pode, não deve e nem quer fazer, nem quer. São aqueles 3 fatores que o Cortella costuma colocar, né? O dever, o fazer e o querer. Então, o que é educação moral? É a que consiste na arte de formar o caráter, aquela que cria os hábitos, porque educação é um conjunto de bons hábitos adquiridos. Quem tem educação, tem bons hábitos adquiridos, jamais vai tirar alguma coisa de alguém, vai prejudicar alguém, jamais vai fazer isso. Vai ajudar a pessoa. Isso está na última questão do Livro dos Espíritos, na Lei do Trabalho. Leiam lá, Kardec, isso, né? Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem seguirá no mundo os hábitos de ordem e previdência para si mesmo e para os seus, de respeito a tudo que é respeitável. Hábitos que lhe permitirão atravessar de maneira menos penosa os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são 2 chagas que somente uma educação bem compreendida pode curar. Nisso está o ponto de partida. Aqui é um O, né? O elemento está um A. O elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos. Esse comentário de Kardec, para mim, é um dos mais lindos do Livro dos Espíritos. Porque parece que foi escrito para agora, para a gente. E foi lá, em 1857, né? E encaixa perfeitamente no nosso momento de agora, né? Aqui nós temos o objetivo do Espiritismo, né? O objetivo máximo do Espiritismo é educar para salvar, iluminar o interior dos homens para libertar a humanidade de todas as formas de selvageria,
de todas as modalidades de crueza e de impiedade e de todas as atitudes e gestos de rivalidade e deselegância moral. Essa conquista diz respeito ao sentimento, ao senso moral, que os homens do século ainda não chegaram a possuir. Quem fez essa definição foi Pedro de Camargo, um professor. Ele escreve, o pseudônimo dele na literatura espírita é Vinícius. E eu recomendo, porque é muito bacana tudo que ele escreveu. Ele foi Pedro de Camargo, um professor, lidou com um adolescente, com as crianças. Era um valor social e ele continuou depois fazendo um bom trabalho, né? Então, os livros que ele escreveu ainda aqui, né, não são psicografias, são livros dele, ele está com o pseudônimo de Vinícius. Bem bacana, eu recomendo. E aqui tem esse maravilhoso objetivo do Espiritismo. E se a gente analisar, só isso é capaz, né, de resolver o problema que a gente está vivendo, que a gente está passando, de nos auxiliar a despertar as nossas consciências para que a gente possa se tornar um valor social e, quem sabe, merecer reencarnar na Terra, que está mudando, que está se tornando um plano de regeneração, né? Muita paz para todos, que você... Podemos até deixar. E continuemos a estudar o Espiritismo. Estamos finalizando, eu acho, eu nem reparei, mas eu acho que sim, a lei do trabalho. E vamos seguindo com as leis morais e recebendo dos espíritos essa informação maravilhosa para que a educação se faça presente em cada um de nós. Muita paz.